Oi, gente. Meu nome é Patrício Guimarães. Eu tenho 43 anos e eu sou deficiente físico. Eu não nasci deficiente físico. Eu adquiri uma condição de deficiência física em 2017, final do ano. Estava numa viagem de lazer com a minha família. Fui passar o final do ano com a minha família no interior, na cidade onde moram os pais da minha esposa. E brincando com a minha filha na piscina, eu tive um acidente que lesionou a minha coluna na cervical e por conta disso eu fiquei com a deficiência. Sou considerado tetraplégico, né, apesar de ter movimentos de braços, mas não é um movimento normal, 100% integral. Eu não me via mais trabalhando, eu não tinha mais a perspectiva de trabalhar. Para mim era definitivo que eu não teria mais condição de trabalhar, não formalmente, com vínculo empregatício, né, por conta das limitações que eu me via. Eu me coloquei uma série de limitações. E através de um amigo meu, conversou um amigo meu, tinha um tempo que eu não encontrava com ele veio aqui, ele mora em outro estado, ele veio aqui na minha cidade, acabou passando o final de semana comigo aqui em casa, e ele olhou para mim e falou: Patrício, você consegue trabalhar com toda a questão de, mesmo com a limitação, né, de movimentos e tudo, você consegue trabalhar, você consegue usar um notebook, você consegue usar um celular, então isso aí é possível que você trabalhe, é bem possível que você trabalhe. E eu, em 2019, né, foi quando surgiu essa oportunidade e eu entrei na Spread. Desde então eu venho trabalhando, sou da área de ITSM, cumpro com as minhas obrigações, tenho todas as metas e cobranças normais, igual qualquer pessoa, qualquer um dentro da Spread. Não vejo nenhum tipo de distinção. E assim, o que eu percebi, assim, a minha vida mudou muito, para muito melhor. Se você tem uma deficiência, eu tenho para dizer, não se imponha limitações além das limitações que já existem, né? A gente sabe quais são as nossas limitações. As nossas limitações são físicas. Se você tiver sua limitação física, você tem ciência da sua limitação física, não crie novas limitações. Eu havia me imposto uma limitação de que eu não poderia trabalhar, e não era verdade, era uma coisa que eu fiquei com isso em mente, né, por uma falta de estímulo, talvez, ou de visão, ou pela questão mesmo da situação. E é muito ruim você acordar de manhã e não ter nada para fazer. É péssimo, isso é péssimo, porque você se sente completamente excluído, você se sente excluído de tudo. Eu não tinha assunto para conversar com pessoas conhecidas, as pessoas comentavam do trabalho. Pô, eu tô aqui na empresa, a situação é essa, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? O outro contava outra coisa e eu não tinha o que contar. E não era condizente com a minha situação, com a minha história, né? Eu tinha ainda condições de fazer e eu não via, simplesmente eu não via. E aceitei isso, me impus essa condição. Então, assim, valorize o que você tem, tente tirar o melhor disso, tente fazer sempre o melhor, tente sempre buscar o melhor. Se você tem uma limitação, aceite essa limitação e tente ir além do que você imagina. Dá para fazer. Se você não tem nenhuma deficiência, não tem motivo, não existe motivo para insatisfação, né? A gente vê hoje aí tanta gente adoecendo, depressão,
né, as doenças da era moderna, né, geradas pelo estresse, pelo cansaço, pelo nosso ritmo de trabalho. Acredite, você tem muito mais para valorizar do que para reclamar. Não reclama não, vamos seguir em frente. Dá para fazer, dá para se adaptar, né? Dá para superar. Não existe barreira intransponível se você estiver disposto a fazer, né? Não tem como alguém te limitar e não tem como você se limitar, então não se limite. Acho que era basicamente isso aí para falar.